Sejam muito bem-vindos novamente ao Multiverso dos Games e vamos à análise dos jogos baratinhos. O jogo da vez é Fear Ultimate Shooter Edition. Será que vale a pena comprar um salgado no boteco da esquina, no iFood ou esse jogo? Então, segue a análise em mais uma edição do Um Jogo Misterioso, um Salgado ou Moedas no Bolso. Vem comigo! Mas antes de começar, você precisa ter em mente algumas coisas. Pode ficar super tranquilo, pois não vai ter nenhum spoiler. Eu não sou nenhum profissional da área de jornalismo, mas toda e qualquer análise aqui é pessoal, de acordo com o que eu vi, ouvi ou senti enquanto jogava. Então, pode ser que o jogo apresentado aqui acabe não sendo para você. Pode ser também que não seja o seu estilo favorito de jogo e tudo bem. A ideia é só comentar e mostrar um pouco do jogo e você decide se vale a pena comprar ou não de acordo com o valor encontrado em promoção. Caso a sua opinião seja diferente, disserte aí nos comentários e por favor, sem spoilers, tranquilo? Agora, outro detalhe que eu julgo muito, mas muito importante, então se possível preste bastante atenção. Fear é um jogo bem antigo, para ser mais exato de 2005. Então, já te adianto que alguns jogos antigos funcionam perfeitamente sem nenhum problema nos PCs ou plataformas mais atuais. Já outros jogos ou funcionam mais ou menos, ou nem funcionam direito. Não são todos os jogos que você vai instalar e eles vão funcionar logo de cara. Isso acontece porque os jogos foram projetados de acordo com a arquitetura das plataformas que eles tinham disponíveis naquela época. E, para rodar esses jogos antigos, hoje em dia, muitas vezes serão necessário utilizar mods de correção para fazê-los funcionar direitinho. Obviamente, isso não é nenhum demérito, tá? E eu também não vou tirar ponto dos jogos por causa disso, a não ser que ele seja muito mal otimizado e grotesco até mesmo para os dias de hoje. Essa versão de Fear, a Ultimate Shooter Edition, engloba o jogo base mais duas expansões, Extraction Point e Perseus Mandate. Em Fear, jogo base, os únicos problemas que eu tive foram: o jogo estava rodando com FPS muito baixo, praticamente em câmera lenta, e ao aumentar a resolução do jogo, de acordo com o meu monitor, a HUD e as fontes ficaram muito pequenas, dificultando e muita leitura, praticamente não tinha como ler nada. Coisa que, fazendo uma simples pesquisa, resolvi em papo de 5 minutinhos e logo após isso eu já estava jogando. O jogo rodou liso até o fim. Valeu PC Game Week por sempre salvar a minha jogatina nessas horas. Aliás, vou deixar aqui o nome das correções dos mods que eu precisei utilizar nos jogos, caso você precise também. Agora, mudando um pouquinho de assunto, pelo menos para mim é praticamente impossível falar de Fear e não lembrar do vídeo da fala do protagonista, do Rato Borrachudo. Eu tava rindo sozinho durante o tutorial lembrando de algumas das falas icônicas do vídeo. Liga esse computador e vai entrar no Orkut. Ou ajuda o cara porque ele tá com a gengivite muito forte. Olha o pitch da minha avó ali. Ou até mesmo, pega o Rato Borrachudo. Enfim, valeu ratão. Obrigado por tudo. Agora sim, depois disso tudo, simbora para a análise da edição completa de Fear. Começando com o jogo base, Fear foi lançado em 2005 para PC, sendo um FPS de terror psicológico, desenvolvido pela Monolith Studios. Um ano depois, em 2006, recebeu um port para Xbox 360 e, em 2007, um port para PS3. Aliás, Monolith Studios é o mesmo estúdio que desenvolveu Shadow of Mordor e Shadow of War. Um simples detalhe que eu acabei esquecendo de citar na análise de Shadow of Mordor, que são os desenvolvedores do jogo. A sigla Fear significa First Encounter Assault Recon. Ao pé da letra, seria algo como Primeiro Encontro, Assalto e Reconhecimento. O jogo recebeu duas expansões, em 2006, a Extraction Point e Perseus Mandate em 2007. Ambas expansões foram desenvolvidas pela Timegate Studios. Sim, você não ouviu errado, as expansões foram terceirizadas e eu explico melhor isso mais para frente.
A história. A trama do jogo é relativamente simples. Você faz parte da equipe FEAR, um grupo de elite que foi chamado para investigar um fenômeno sobrenatural e a partir daí a história se desenvolve. Mas não espere muita coisa. Para algumas pessoas, o desenrolar da história pode soar como algo como piegas e até mesmo genérico, mas o modo como ela é contada faz toda a diferença. Eu até que curti. Em gameplay, agora falando sobre a gameplay e os controles, FEAR é um FPS clássico, então nós temos um grande arsenal de armas e todas elas são diferentes umas das outras. O sangue não se regenera sozinho, itens precisam ser usados manualmente. É obrigatório que você fique de olho na sua vida e sempre encher o sangue sempre que for preciso para poder sobreviver. Durante o jogo, vemos coletes e itens que aumentam ainda mais a sua barra de sangue e a de reflexo, ambas de forma permanente. Eu vou comentar um pouco mais sobre a barra de reflexo no tópico de mecânicas. Os controles são simples e funcionam bem, mesmo que o estilo de jogo para algumas pessoas possa parecer datado. Com isso eu quero dizer que não temos aqui todo aquele ritmo frenético onde temos que ficar correndo desesperados o tempo todo para matar todo mundo, como nos jogos atuais. O ritmo desse jogo é um pouco mais lento, mas aqui até que funciona muito bem. Acredito que para alguém que nunca jogou esse estilo de jogo mais antigo, é mais uma questão de costume. A variedade de inimigos é bem pequena e chega a ser repetitiva, e novamente aqui eu diria que é ok. Os mapas são bem simples, pequenos e em alguns momentos bem claustrofóbicos, e muito disso é graças à tensão que a música do jogo traz. Infelizmente, a partir de um certo ponto, os mapas se tornam bem repetitivos e em alguns momentos parece que você está passando pelos mesmos lugares várias e várias vezes. Além disso, pelo jogo ser totalmente focado na história, os mapas são bem lineares. Porém, eles te dão a opção de seguir dois caminhos diferentes para chegar num ponto final do mapa, o que dá uma aliviada um pouquinho. No geral, temos uma divisão perfeita entre a história, terror e suspense, e ação. Música. O jeito que eles usam as músicas, o silêncio e o som ambiente são bem legais. A forma com que elas são usadas no jogo cria uma tensão e ansiedade absurda. Imagino que deve ter sido uma das coisas que eles devem ter se divertido bastante criando, e posso dizer que fizeram um ótimo trabalho. Um exemplo disso é que nas primeiras horas, em alguns momentos eu pude perceber que eu estava muito aflito, tenso, nervoso, sem saber o porquê. Eu não tinha percebido ainda que era a música que estava fazendo isso comigo, até eu dar uma pausa no jogo e tirar o fone. Foi aí que eu realmente entendi o que eles estavam fazendo, na boa. Foi aí que eu comecei a parar para prestar atenção nesses mínimos detalhes em relação ao som. A música muitas vezes ela entra antes do que vai acontecer e para depois, como se fosse na hora certa. E muitas vezes ela fica te deixando naquele jeito tenso, na ponta da cadeira achando que vai acontecer alguma coisa e nada acontece. É mais para dar aquele suspense absurdo que, cara, funciona muito bem. É por isso que eu posso dizer aqui que, para mim, eles fizeram um ótimo trabalho. Agora em mecânicas, vamos começar com a barra de reflexo. Isso seria equivalente ao bullet time de Max Payne e do filme Matrix, onde tudo fica em câmera lenta e dá até para ver a distorção dos tiros que os inimigos fazem. A iluminação do jogo para mim é como se fosse um personagem secundário. O que os caras fazem aqui é absurdo. Num jogo nesse estilo, onde você fica preso ao terror e suspense, cara, funciona muito bem e dá muito certo. Os cenários são parcialmente destrutíveis. Os tiros deixam buracos na parede. Sim, buracos. Partículas de poeira atrapalham a sua visão ao ponto de deixar tudo bem caótico. Inclusive atrapalham também os inimigos de te enxergar e você também não consegue enxergar eles, obviamente. Além disso,
te impede também de seguir adiante. Jogar uma granada nunca foi tão divertido. Sério. Outro detalhe que me chamou e muito a atenção, e para mim é facilmente um dos pontos altos do jogo, foi a inteligência artificial dos inimigos. É muito maneiro vê-los andando em bandos e se comunicando entre eles. Escutei um barulho, vá conferir. O cara tá aqui. Ou tô avançando. Vem comigo. Precisamos de mais reforços. Basicamente, os inimigos vão atrás do menor barulho e vão fazer de tudo para te encurralar. Se a sala tiver móveis, eles tiram do lugar para usar como barreira e começam a te flanquear. Se por um acaso eles chamarem por reforços e eles vão, pode ter certeza, se prepare. Um momento engraçado foi quando, logo depois de um combate, apenas um bot ficou vivo. Ele foi e disse: "Ele matou todo mundo!" Depois disso ele saiu correndo, atirando para trás. Só que assim, apesar disso, não subestime os bots. Em alguns momentos você vai achar que matou todos e o cara vai ficar parado, esperando a melhor hora para poder te atacar. É bizarro. Aliás, inclusive eles conseguem ver se você tá com a lanterna ligada ou não e vão atrás de você. O combate no geral é extremamente divertido e vai ficando ainda melhor com o passar do jogo. Agora em gráficos, para um jogo antigo, será que eles são bons? Sinceramente, sim. Embora para alguns possa ser datado, eu acredito que ele ainda se sai muito bem hoje em dia. Eu fiquei bastante surpreso enquanto jogava, não só com a ambientação, iluminação e os gráficos, mas no quão bem o jogo roda. Tem jogos dessa época que são bem inferiores graficamente e tem muitos problemas. Novamente, nesse eu não tive nenhum. Agora sobre notas e prêmios, caso você seja o tipo de pessoa que se importa com notas, as avaliações do jogo foram muito positivas em seu lançamento e assim continuam até hoje. A versão de PC foi muito, mas muito bem recebida e recebeu vários prêmios, como melhor jogo de ação, melhores gráficos, melhor inteligência artificial, melhores efeitos sonoros, melhor história, melhor uso do suporte de som surround e por aí vai. O port de 360 também foi bem recebido, mas a versão de PS3 teve reações mistas, graças à inferioridade gráfica e problemas técnicos do port. Agora, vamos para as expansões. Lembram que eu citei que ambas foram terceirizadas? Um breve resumo é que essa treta toda se deu por conta dos direitos da franquia. A Monolith Productions, o estúdio por trás dos criadores do jogo, foi comprada pela Warner Bros. Games, e eles possuíam os direitos da propriedade intelectual e dos personagens. Já a Vivendi Games, empresa que publicou o jogo base, continuou ou era dona do nome Fear. Isso meio que acabou criando algumas divergências em relação à história do jogo que vocês vão entender em breve, mas com isso em mente, simbora. Em Fear Extraction Point, para começar a jogar a primeira expansão do jogo, a Extraction Point, eu tenho que dizer que tive alguns problemas, meio que demorei algumas horas a mais para poder fazer rodar o jogo direitinho como deveria, graças aos crashes que o jogo insistia em dar. Após terminar a análise, eu estava fazendo uma pesquisa e vi que o jogo realmente era bem zoadinho, mal otimizado até mesmo na época. Alguns desses bugs atrapalham até hoje. Mas, bem, os arquivos usados para rodar o jogo direitinho foram esses usados aí no vídeo. Bom, a história da primeira expansão é uma continuação direta do jogo base. Ela se inicia exatamente após os acontecimentos do fim do jogo. A continuação da história, na minha opinião, é ok, mas tiveram alguns detalhes que eu particularmente não consegui engolir. Um monte de coisa bizarra, sem pé nem cabeça acontecendo e que no fim terminam sem explicação. A impressão que eu tive é que eles pegaram todas as críticas feitas ao jogo base e tentaram criar uma versão do jogo em maior escala. Então aqui nós temos mais armas, maior variedade de inimigos e maior variedade de mapas. Além disso, temos também uma grande mudança de ritmo de jogo.
Os cenários agora são mais amplos e abertos. E os combates continuam fluindo perfeitamente. E continua extremamente divertido. Mas, na minha opinião de fezes, acredito que o maior problema da expansão é o excesso de inimigos e combate, o que pode se tornar cansativo e repetitivo para alguns, mesmo com a grande variedade de novos inimigos. Chega uma hora em que você já sabe onde e quando vão aparecer os inimigos, e é tanto inimigo que meio que o jogo te obriga a usar o modo câmera lenta toda hora. E quando citei a mudança de ritmo, é exatamente isso mesmo. Você vai entrar em combate a todo instante, o que pode vir a se tornar muito cansativo para alguns. Em alguns momentos, eu me perguntei se eles tinham esquecido da parte de suspense e terror do jogo, já que me pareceu que deu uma diminuída legal nesse ponto. Ou talvez até se manteve no mesmo nível do jogo base, mas o excesso de combate acabou se sobressaindo. Não sei. Esse detalhe, infelizmente, eu também não curti muito, né? Já os mapas, eu não tenho do que reclamar, são bem variados. No fim, achei a experiência dessa expansão ok. Em Fear Perseus Mandate, para rodar a segunda expansão, diferente da primeira, não tive praticamente problema nenhum. Coloquei os mods e em 5 minutos eu estava jogando perfeitamente com 0 crashes do início ao fim do jogo. O mod segue aí na imagem. Na segunda expansão, você faz parte de um segundo esquadrão Fear, indo investigar um projeto secreto. A história acontece paralelamente aos acontecimentos do jogo base e da primeira expansão. De cara eu já posso afirmar que a segunda expansão me agradou muito mais que a primeira, mas isso é algo bem pessoal meu, já que eu curto quando você pega uma história que já foi pré-estabelecida e mostra a visão de outros personagens em relação a tais acontecimentos. Aqui novamente os mapas continuam com grandes áreas, temos mais armas novas, mais inimigos novos ainda mais difíceis e agressivos e uma maior variedade de mapas. O combate continua divertido, mas infelizmente o problema do excesso de combate retorna, e chega ao ponto de também ser cansativo e repetitivo em alguns momentos. Eu não sei se talvez tenha sido o fato de eu estar jogando os 3 jogos em sequência, essa parte do combate em excesso tenha me cansado um pouco já nessa reta final. Pode até ser, mas é bem discrepante essa mudança de ritmo das expansões pro jogo base, tá? É visível isso. Agora, por outro lado, meu amigo, eles pegam pesado no suspense e terror. Mas muito pesado, inclusive até mais que no jogo base. A parada é tensa. A história eu achei ok, mas novamente vemos algumas escolhas que ficaram sem explicação e ao meu ver se desvirtuam um pouco do jogo base. No fim, a experiência com essa expansão também foi ok. Mas aqui vem uma péssima notícia, ou não, em relação às 2 expansões. Infelizmente, as histórias não são canônicas. Elas agora fazem parte da linha de tempo da Vivendi. Lembra da treta que eu comentei lá em cima? É basicamente isso. Isso significa que para entender a história da franquia, de acordo com a Monolith, os criadores do jogo, você só precisa jogar o Fear base, Fear 2, mais DLC e Fear 3. E agora, finalmente vamos ao veredito. Primeiramente, quero deixar bem claro que eu não costumo jogar jogos de terror, pelo simples fato de que eu sou muito medroso. É muito raro eu pegar algo assim para jogar. Para fazer a análise, eu joguei os 3 jogos, o jogo base, mais as 2 expansões, em sequência, do início ao fim, para criar algo mais completo possível. Eu lembro que eu cheguei a jogar Fear no lançamento, mas eu nunca tinha zerado, até porque, obviamente, eu fiquei com medinho. E hoje, ter jogado até o fim foi uma grata surpresa. Eu achava que o jogo era totalmente diferente, ou seja, ele é muito melhor do que eu imaginei que fosse.
A forma como o jogo te conduz em relação à história é muito, muito boa. Lembra que eu citei que a história do jogo é relativamente simples? E é mesmo. Para algumas pessoas pode soar como algo piegas ou até mesmo genérico, mas o modo como ela é contada faz toda a diferença. Agora você soma todas as mecânicas do jogo, sejam de iluminação, o modo de câmera lenta, a brutalidade das armas, que são extremamente divertidas, as músicas e todo o clima tenso que o jogo te propõe, a inteligência artificial dos inimigos que te surpreendem a todo momento, e você tem um baita jogo legal. Eu realmente me surpreendi bastante enquanto jogava, e isso aconteceu várias e várias vezes. O jogo funciona perfeitamente, e tudo que ele te apresenta é na medida certa. Já as expansões eu vejo como um ponto positivo para quem gostou muito do jogo base e quer mais. Para quem quer continuar jogando, principalmente se gostou dos embates com os inimigos, que são bem divertidos. Ou até mesmo as histórias das DLCs, que apesar das suas incongruências, não são ruins, são legaisinhas. Mas infelizmente o jogo não possui legendas nem dublagem em português, o que pode afastar algumas pessoas. Mas, se não me engano, existem grupos de tradução que fizeram uma tradução para esse jogo. Só tomem muito cuidado ao instalar, porque infelizmente, junto pode vir um monte de arquivos indesejáveis caso você não preste atenção na hora de instalar a tradução. Dito isso, o jogo vale muito a pena sim. Principalmente pelo fato de que Fear Ultimate Shooter Edition, além de ser a versão definitiva do jogo, hoje em dia pode ser encontrado facilmente abaixo dos R$5. Se não me engano, numa das últimas promoções da nuvem, ele estava por menos de R$1. Na boa, 3 bons jogos por menos de R$1 é mais barato do que um salgado. Não tem nem o que contestar. Então, eu posso dizer com todas as forças que vale e muito a pena. Compre! E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, se inscreve aí e deixe seu like para não perder as próximas análises, notícias, dicas e recomendações de jogos grátis. Aliás, comentem aí o que acharam da análise e dica para melhorar nas próximas, ou até mesmo caso queira análise de algum jogo baratinho. No mais, muito obrigado de verdade pelo apoio de todos vocês. Tenham uma ótima semana, aproveitem as promoções, joguem bastante e valeu!